Olá, boa tarde a todas e todos. O grupo de pesquisa que eu vou apresentar, do qual eu faço parte, é o Rio, Terras e Ideias de Desenvolvimento da Banda Oriental da Baía de Guanabara no século XIX. Eu sou André Amorim, esse é um grupo de pesquisa de História Ambiental, sou bolsista do projeto e ele é coordenado pela professora Suzana Sesco. Bem, o tema que me cabe é o legislar das águas, a construção do aparato legal de regulação dos bens naturais. Eu trago aqui uma epígrafe que introduz os documentos que vão ser utilizados nessa pesquisa. Seria possível, por exemplo, extrair elementos muito interessantes para o debate político-ambiental das atas das assembleias legislativas e dos relatórios de ministros e governadores ao longo do período, mas optei por explorar este material em trabalhos futuros, esperando que outros historiadores também o façam. Essa é uma epígrafe do livro Um Sopro de Destruição, de 2002, de José Augusto Pádua. À medida que nesse trabalho nós utilizaremos justamente esses materiais relativos aos governadores, nós entendemos que esse trabalho e esse grupo de pesquisa seguem em alguma medida a convocação feita por esse historiador. Qual é o nosso recorte dentro desse trabalho? É a Baía de Guanabara no século XIX, não é a Baía de Guanabara inteira, é a porção oriental, em sua maior parte a região de Niterói. Então, o presente projeto de pesquisa, ele busca analisar, do ponto de vista da história ambiental, o processo de transformação dessa região, da região em maior parte de Niterói, que é a banda oriental, que faz parte da banda oriental da Baía de Guanabara, e nosso recorte temporal no século XIX. Verificar como os usos dos recursos naturais pelas populações locais produziram alterações ambientais que implicaram em reflexos diretos nas dinâmicas da sociedade e na economia local. As reflexões ambientais que serão feitas no século XIX serão feitas a partir daquilo que Pádua indica em 2002 como a existência de uma profunda reflexão, uma reflexão profunda e relevante sobre o problema da destruição ambiental do ambiente natural desde 1786, desde o século XVIII, portanto. Segundo esse autor indica, existiu na Europa uma, uma circulação de brasileiros ligados às discussões que se desenvolviam por lá. E ele entendeu que isso tinha a ver com uma preocupação com a exploração do empreendimento colonial. E que esse entendimento é, delegava a ideia de que seria necessária uma mudança. Ele chamou esse grupo de Geração Ilustrada Luso-Brasileira e ele diz o seguinte: uma minoria dentro deste universo veio a constituir a chamada Geração Ilustrada Luso-Brasileira, tornando-se o primeiro grupo de intelectuais nascidos no país que absorveu as concepções de filosofia natural, direito e economia. As legislações e reflexões ambientais para fazer aí uma interrelação entre questões ambientais e aspectos jurídicos e aparatos legais, nós vamos partir novamente do Pádua dessa ideia de reflexão profunda sobre o ambiente natural. Então, a busca por legislações, por pensar como a lei foi tomando forma nas questões ambientais, ela parte de um percurso que busca percorrer a maneira pela qual os bens naturais, em especial os usos da terra e da água, passaram a ser bens legisláveis. Quais necessidades que tornaram esses elementos passíveis de serem administráveis pelo governo imperial? Aqui, o que propõe-se pensar como aquilo que foi entendido genérica e livremente como natureza passou no século XIX a apresentar implicações políticas ligadas ao desenvolvimento de leis e aparatos administrativos de organização e regulação, preocupações formais que, de forma embrionária no século XIX, passariam no século seguinte, também agora no século XXI, a dizer de questões ligadas à sustentabilidade. Quais são as fontes históricas deste trabalho? São os relatórios dos presidentes de província, no caso a província do Rio de Janeiro, da qual a capital era Niterói. Esses presidentes de província eram o que hoje nós chamaríamos de governadores, e esses relatórios eles tratavam de compilados sobre as questões públicas. Eram apresentados à Assembleia Legislativa Provincial, que eram funcionários da administração
da administração imperial. Aqui à direita nós temos uma imagem de como eram esses relatórios, e eles tratavam basicamente das questões públicas, então saúde pública, segurança pública, educação, questão dos recursos utilizados na província. E essas fontes, elas foram buscadas, elas são encontradas em função da pandemia. O nosso trabalho ele esteve circunscrito aos meios de acesso digital. Então nós tivemos na Biblioteca Nacional, no acervo digital, na hemeroteca, e os relatórios dos presidentes de província nós consultamos nesse repositório, que é o crl.edu. Aqui eu trago um relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial e leio um trecho de como um presidente de província apresentava os trabalhos. Tenho a honra de comparecer perante esta ilustre Assembleia para, em cumprimento do preceito constitucional, assistir à instalação de vossos trabalhos e instruir-vos do estado dos negócios públicos, sugerindo-vos as providências de que mais necessita a província. Dentro dessa análise de relatórios de província, nós estávamos buscando questões ambientais. Então eu trago para vocês aqui agora águas e esgoto de Niterói. E esse presidente de província ele vai relatar nesse trecho uma questão que já há 10 anos se colocava para a região. O abastecimento de água a esta capital tornou-se há 10 anos parte de uma questão cada vez mais momentosa e que exigiu uma solução compatível com os múltiplos e valiosos interesses que envolve. A insuficiência dos mananciais aproveitados para atual fornecimento de água à sua população é um fato indiscutível e de todos reconhecido. Quando, por efeito das secas prolongadas que reinam quase todos os verões, o suprimento da água desce a menos de 600 metros cúbicos diários, ergue-se o clamor público por um tal estado de coisas, que tanto aflige e faz sofrer a toda a população, especialmente a menos abastada. Em semelhantes circunstâncias, periga o estado sanitário da cidade. Em função disso, ele vai comentar uma lei que foi promulgada em a lei número 1615, de 18 de novembro de 1871, que é, na atual pesquisa, no momento atual da pesquisa, o primeiro vínculo que nós vemos direto entre questões ambientais produzindo desdobramentos no aparato legal. Essa lei acaba não sendo implementada em função da ausência de recursos, mas isso já fornece para nós uma dimensão do que nós vamos apresentar aqui nos resultados parciais. Como visto anteriormente, quando falávamos de Pádua, existiu uma preocupação com questões ambientais pelas elites, marcadas pela preocupação em relação à continuidade e aos resultados do empreendimento de exploração colonial. Na passagem para o Império, e quiçá nos momentos iniciais da República, já no século XIX, essa questão ela passa a ser pensada do ponto de vista, a gente pode notar um momento de inflexão, onde as demandas de setores populares, aí nós poderíamos chamar de demandas públicas, passam a promover aí mobilizações sobre questões ambientais. Então, é essa questão que os resultados parciais parecem indicar. Um momento em que as elites tomam as questões ambientais como objeto de discussão e um segundo momento onde elas aparecem aí a partir de demandas públicas e setores populares. Os resultados até o momento parecem indicar que a transformação ambiental promovida pelos usos da terra e dos rios pela sociedade local esteve ligada à forma como a natureza era utilizada como atrativo para a ocupação e produção de alimentos e abastecimento urbano, em especial da cidade do Rio de Janeiro. Conforme os dados iniciais da pesquisa parecem indicar, as apropriações da natureza local e do bioma que compõem a região não foram tão logo transmutadas em aparatos legais e administrativos. Estes parecem ter sido, em alguma medida, tributários e dependentes de um maior nível de urbanização, o qual conferiu à apropriação e usos dos recursos naturais demandas de formalização pelas leis ou posturas municipais. Eu friso que essa é uma pesquisa em andamento e que são resultados parciais. Aqui estão as referências para esse trabalho. Eu aproveito para agradecer. Muito obrigado a todos.